Pessoal, eu quero falar de um assunto que já está me tirando do sério há um tempo. E eu vejo que é uniforme em todo mundo. Todo mundo está com esse problema. E embora as pessoas pareçam que saibam mais ou menos qual é o problema, elas não conseguem colocar em palavras direito. De modo que na consciência imediata fica meio vago, meio escuro qual que é o problema. Eu vou começar a falar da origem do problema, então eu peço um pouco de paciência para que você ouça e relacione o que eu vou explicar com o seu problema. Nos primeiros anos de vida, uma criança, 1 ano, 2 anos às vezes, depende da pessoa, ela não possui sentimentos de vergonha, não possui sentimento de ansiedade, não possui sentimento de depressão. E por que é assim? Por exemplo, a criança pode baixar as calças e urinar em público. E ela não vai sentir nada. Ela percebe a presença das pessoas ao redor, mas ela não sente nada. Por que o sentimento de vergonha é tão... Vergonha, humilhação, ansiedade, ele existe nos adultos, mas não existe nas crianças? Existe a depressão, a ansiedade, o constrangimento, humilhação, vergonha. Esse sentimento, tédio, que é um constrangimento menor, porém é constrangimento, faz parte de um mecanismo natural humano. Infelizmente, é natural, é da natureza. Você nasce com essa maldição em você. Quando o indivíduo ele começa a perceber, eu não entendi bem, eu não sei o propósito disso, mas, enfim, quando o indivíduo começa a perceber que o mundo exterior reage a ele, ele começa a utilizar essas reações ou interpretar essas reações, o que seja, projetar essas reações, mas basicamente, quando o indivíduo começa a perceber as reações do mundo exterior, reações da mãe, reações das pessoas, põe o dedo no fogo quente, queima a mão, chora, o pai manda calar a boca. Então, basicamente, quando o indivíduo começa a perceber que o mundo exterior reage a ele, ele começa a montar uma identidade que define quem ele é. Aí começa o problema. O indivíduo, a criança, ela começa a projetar uma imagem mental, que é a imagem que produz as reações do mundo, as reações do público percebido ao redor, as reações do mundo exterior a ela. E a criança começa a se identificar, tomar como identidade própria essa projeção ou essas projeções. Tá claro o que eu estou dizendo? As reações que a criança percebe do mundo exterior a ela criam uma ilusão, uma projeção mental. E essa projeção mental se torna a identidade dela. Se torna ela. A criança passa a confundir ela com isso, como se ela fosse isso. É aí que surge a ideia de eu. A ideia de ego, de autoidentidade. De início, isso pode até parecer uma coisa boa. É uma forma da pessoa navegar pelo mundo. Por exemplo, eu não vou saltar da janela do meu quarto, mesmo que seja com muita pressa. Por quê? Porque eu sei que minhas pernas não são tão fortes para parar a minha queda. Eu vou me quebrar se eu fizer isso. E por quê? Porque eu tenho uma projeção imaginária da minha força física. Eu sei que eu não consigo pular da janela. Então é uma coisa útil, é um mecanismo natural. Porém, eu não posso me identificar com ele. Eu não sou ele. Eu não sou minha força física.
entendeu? Muito menos a ideia imaginária que eu tenho disso. O problema é quando o indivíduo toma isso não como ferramenta para ele utilizar, para navegar pelo mundo, mas como uma identidade própria. Por que isso é um problema? Isso é um problema porque, número um, essa identidade ela é uma imaginação. Há uma diferença entre uma imaginação e o ser real, um objeto real da realidade. É uma diferença gigantesca. São duas dimensões diferentes. Uma coisa é a imaginação, outra coisa é a realidade, material. Você não pode tomar, não faz sentido, não é racional, tomar a imaginação como sendo a realidade. O máximo que se pode fazer é tomar a imaginação como sendo algo que faz referência a um objeto na realidade que é desconhecido. Que você conhece apenas um aspecto dele, no caso, a minha força física, para pular da janela. Qual que é o problema, fora ser irracional? O problema é que essa identidade que o ser, que o indivíduo se cria e depois se identifica, ou cria já identificado com ela, o problema é que essa identidade ela precisa estar da mesma forma que ela foi criada através da percepção do indivíduo, das reações do mundo exterior a ele, ela se mantém viva dessa mesma forma. Ou seja, o indivíduo ele precisa da atenção pública projetada, ou seja, buscar uma situação pública onde ele possa projetar a atenção nele para sentir que existe. Um ser humano, uma pessoa, um indivíduo que não percebe atenção nenhuma em si, começa a sentir que não existe. Começa a sentir que está morrendo. Começa a sentir que sua identidade está sendo destruída. Que ele está sendo destruída. Porque se identifica com a identidade. Acha que é a imagem mental que pensa que representa ele. Se você parar para perceber, aquilo que é atraente às pessoas, ou seja, aquilo que elas querem obter, tem relação quase sempre com isso. Se você tirar as coisas essenciais para a sobrevivência, que é água, alimento, roupas, se você tirar essas coisas essenciais, tomar banho, fazer as necessidades básicas, se você eliminar essas necessidades objetivas, reais, todas as outras são subjetivas. Todas as outras são necessidades de reafirmar a identidade, necessidades de se certificar de que há coerência entre o eu projetado percebido no momento presente e o eu projetado ideal na imaginação que nós nos identificamos. Basicamente, nós precisamos, em poucas palavras, nós precisamos chamar a atenção para nós mesmos o tempo todo. Seja a nossa própria atenção, seja a atenção pública. É necessário que a atenção seja chamada para nós, para que nós possamos obter reações do mundo e certificar de que nós existimos. Reafirmar de que a nossa identidade existe. Geralmente as reações são positivas. Curioso que há uma engenharia social que o sistema utiliza que demonstra que ele conhece esse mecanismo da mente totalmente. Se você pegar como exemplo as redes sociais, todas elas, desde a rede social básica, que é o WhatsApp, até o Instagram, que na minha opinião é a pior de todas. Essas redes sociais, elas utilizam mecanismos muito semelhantes com isso. A necessidade das pessoas de reafirmar a existência da identidade delas através da reação do mundo exterior é utilizado o tempo todo. Você pega, por exemplo, um post. Pega uma coisa simples, como, por exemplo, o status do WhatsApp. Você posta um status com que propósito? Pensa. Qual o propósito de você postar qualquer coisa? Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, seja onde for. Se você não estiver monetizando isso ou usando isso para obter dinheiro para a sua sobrevivência,
Então você está utilizando para quê? Para obter reações públicas, sejam elas reais ou não, mas tem que parecer que é real. E por que você deseja tanto obter reações públicas? Reações do mundo exterior. Seja com likes, comentários, ou o que seja. Visualizações, qualquer tipo de reação pública. Reação do ambiente. Porque a mente precisa disso para reafirmar de que você existe como um ser separado do mundo. De que a sua identidade existe. A pessoa vai atrás de um relacionamento com um homem ou com uma mulher não porque a pessoa gosta da pessoa que ela está, gosta do homem ou gosta da mulher que está, não. A pessoa precisa obter reações positivas da outra pessoa para certificar de que ela existe. A pessoa começa a sentir que não existe, ela começa a ficar depressiva, ela começa a ficar suicida. Porque ela percebe que a vida não faz sentido se ela não obtiver reações do mundo. Ela basicamente começa a sentir que está morrendo. É daí que vem o impulso suicida. A pessoa perde esperança quando ela percebe que não há mais forma de manter coerência com a identidade que ela utiliza para rotular ela mesma. Ela passa a perder a identidade por falta de atenção pública, por falta do mundo reagir a ela. Ela começa a se sentir invisível. Mas isso ocorre porque a pessoa se identificava com uma imagem mental que não é ela. Se a pessoa não se identificar, por que a criança não se sente invisível? Por que a criança não sente depressão, não sente vergonha, não sente ansiedade? Por que razão ela não faz isso? Porque ela não se identificou com nada ainda. Ela não começou ainda a utilizar as reações do mundo exterior para montar uma projeção que ela imagina ser ela. E daí para frente se identificar com isso e passar a defender isso. Buscar reações para reafirmar a existência disso. A criança não fez isso ainda. Portanto, qualquer experiência que ela tenha é plena. Ela simplesmente experiencia a vida de forma plena, sem preocupação com manter coerência entre uma percepção do eu atual, presente, imediato, e o eu ideal, que ela imagina e se identifica. Ela não tem que ficar o dia inteiro, 24 horas por dia, projetando a situação ao redor, buscando a atenção pública para si, para se reafirmar. Ela não precisa disso. Ela é livre, coisa que nós não somos. Enquanto nós continuarmos necessitando da reação do mundo exterior, nós estamos presos a uma identidade que não somos nós. Qual foi a última vez que você almoçou e você sentiu o gosto da comida? Ou seja, que você se alimentou sem segundas intenções, sem pensar na sua identidade, na sua forma física, ou em qualquer coisa que você se identifica. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você chamou um homem para sair ou uma mulher para sair sem pensar em finalizar a pessoa, sem segundas intenções, só porque você queria fazer isso? Quando foi que você ouviu alguém falar alguma coisa sem pensar na resposta que você vai dar, só ouviu? Qual foi a última vez que você sentiu o vento no seu rosto, o sol? Qual foi a última vez que você viveu sem ficar o tempo todo se visualizando no presente e se comparando com a sua identidade, para ver se bate as duas coisas? Eu fico pensando, será que essa natureza, ela acaba uma hora? Será que isso tem fim? Ou será que eu vou fazer 60, 70 anos de idade com esse mesmo problema? Será que há um jeito de se libertar disso? Porque eu, sinceramente, estou começando a ficar saturado disso. Cansado. E eu vejo as pessoas ao redor com o mesmo problema e ninguém enxerga nada. Eu gosto de pensar que as pessoas, elas sabem desse problema, elas só não se expressaram direito ainda. Elas só não usaram as palavras precisas, as palavras certas, para descrever o que acontece. Mas elas sentem. E isso cansa uma hora. Eu tenho 27 anos, eu levei desde os 10 anos que eu começo a perceber esse problema. Ele existe antes. Mas esse problema de reafirmar a identidade, ele existe o que não me deixa viver, o que não me deixa fazer nada, só ficar o dia inteiro pensando nisso. Ele não deixa você viver, ele não deixa você aproveitar nada, você colocar sua atenção no momento presente, ele não deixa. É o tempo todo pensando em performar para uma identidade mental que só existe na minha cabeça, não existe na realidade. E se você acha que é uma tentativa que eu vejo as pessoas de
de tentar diminuir o sentimento de ansiedade, depressão, constrangimento e vergonha, tédio. As pessoas elas tentam lotar o dia delas com o máximo de coisas possível. Então é trabalho, é academia, é festa, é amigos. A pessoa tenta preencher o dia com o máximo de atividades possível. Por quê? Porque fazendo isso, ela não tem tempo para perceber e para talvez projetar a si mesma o tempo todo e ficar fazendo essas comparações com a identidade dela. Ela não tem tempo para sentir constrangimento, para sentir depressão. Ela lota o dia dela para fugir disso. Ela nem sequer está aproveitando as atividades que ela faz no dia. É uma fuga. É uma fuga dessa natureza idiota e irracional que parece que as pessoas naturalmente têm. Especialmente eu. O problema é o seguinte. Vai chegar um momento em que a rotina não vai, ela vai parar. Ela não vai ficar para sempre agitada. A pessoa ela pode ser ativa fisicamente, sexualmente, no trabalho. Ela pode ser ativa até uma certa idade. Isso para depois de um tempo. E quando isso parar? Quando isso parar, a depressão vai vir voante, vai vir a cavalo. Ela vai vir de um jeito que vai acabar com a raça da pessoa. Quando a mente ela ficar quieta, quando a pessoa sentar e não estiver mais fazendo dentro daquela agitação frenética do dia dela, ela vai começar a se sentir tão mal que ela vai correr voando para aquela agitação novamente, para poder fugir disso. Acaba que no final das contas, tudo que a gente faz é uma fuga. Nós estamos fugindo da depressão, nós estamos fugindo do constrangimento, da vergonha, do tédio, chame como você quiser. Isso não é vida. As atividades do dia não podem ser fuga de alguma coisa. Quanto mais tempo demorar para esse problema ser resolvido, mais tempo a gente perde. Mais tempo nós vamos ficar comendo, bebendo, viajando e não aproveitando nem sentindo nada disso. A vida passa e nós perdemos ela. Porque estamos preocupados demais em manter coerência entre identidade projetada atual e identidade ideal. É a vida inteira nisso, a vida inteira é isso, em todas as atividades da vida é isso. A vida humana passa a ser resumida nesse mecanismo. É uma prisão mental que parece muito difícil de sair. Mesmo sabendo, entendendo como funciona esse mecanismo, a mente está tão habituada, ela está tão irremediavelmente presa nisso, que sabendo qual é o problema continua. Todos nós sentimos depressão, ansiedade e constrangimento em algum momento. Por mais que seja um micro momento. Só para não ficar muito vago, um exemplo básico. Vamos supor que a pessoa se identifica com a imagem ou a percepção de ser popular. Bom, quando a pessoa estiver num ciclo de amigos e ela for colocada para fora do ciclo, ou seja, a conversa passar a se fechar num grupo e deixar ela de fora por um simples momento, essa pessoa vai projetar a situação ao redor, vai verificar que está sendo, entre aspas, ignorada, a atenção não está para ela, e ela vai sentir uma sensação horrível de incoerência entre a percepção da identidade dela no presente e a percepção ideal, que é da pessoa popular. E ela vai sentir vergonha. E até raiva dos amigos, talvez. A nossa vida passa a ser isso. Passa a ser a gente pensando em satisfazer essa identidade o tempo todo. E pior, utilizar os outros para fazer isso. Por isso que relacionamento não funciona. Por isso que casamento não funciona. Por isso que as pessoas não se entendem. Porque cada uma está ocupada demais, colocando sua consciência e sua atenção na própria identificação com a sua autoimagem.
E nesses termos não dá para prestar atenção no outro, nem entender o que está acontecendo com o outro. Mal entendemos o que está acontecendo com nós mesmos. Eu vejo pessoas com 60 anos ou mais nesse mesmo problema, enfiaram até o pescoço nesse ciclo, nesse mecanismo, nem sabe que existe ainda. O que me levou à seguinte conclusão. Se não nos esforçarmos para resolver esse problema interno quanto antes, ele vai seguir a gente até a morte, até o túmulo. Ninguém vai resolver esse problema pra gente. Ou a gente resolve, ou ninguém o fará. Bom, esse foi meu vídeo. Tenha um bom dia.